Olá! Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da série O Universo dos Medicamentos. E Karine Paulo de Souza tem um recadinho para vocês. Relembrando o que vimos no episódio anterior, o processo de desenvolvimento de novos medicamentos envolve um investimento grande de tempo e dinheiro. Este processo se divide em duas etapas fundamentais. A primeira etapa abrange os estudos pré-clínicos, também denominados de não clínicos. E a segunda etapa abrange os estudos clínicos. Os estudos não clínicos que não são conduzidos em seres humanos precisam atender aspectos éticos e devem ser realizados de acordo com as boas práticas de laboratório. Tem por objetivo validar o alvo terapêutico e verificar os efeitos das moléculas, tanto esperados como inesperados. De acordo com o perfil caracterizado nesta etapa, algumas moléculas são descartadas e outras são avaliadas nos estudos clínicos. Assim como vimos para os estudos não clínicos, estudos clínicos só podem ser iniciados mediante a aprovação do protocolo experimental pela autoridade competente. Este deve ser cuidadosamente elaborado para atender aspectos éticos, bem como para responder adequadamente às perguntas que motivam a pesquisa clínica. Então, o histórico dos estudos não clínicos permite contextualizar a necessidade, a pertinência e a justificativa de uma dada intervenção. De acordo com a sua expertise, vários colaboradores contribuem para o estudo. Mediante critérios de inclusão e exclusão claramente definidos e justificados no protocolo experimental aprovado, os pacientes são recrutados para o estudo. Os mesmos precisam consentir formalmente em participar e terão a sua identidade preservada. Assim como nos estudos não clínicos, os dados dos estudos clínicos devem ser analisados em termos estatísticos para então serem divulgados. As moléculas inovadoras que mostrarem uma boa relação risco-benefício poderão então ser aprovadas pelas agências regulatórias e constituirão novos fármacos a serem comercializados em novos medicamentos. O requerimento de registro da aprovação do fármaco experimental pelas agências regulatórias, em geral feito pela indústria farmacêutica, se dá mediante a apresentação de um relatório técnico, que deve conter inúmeros dados, conforme veremos adiante. As regras para o registro, a autorização de comercialização de medicamentos, são ditadas pelas principais agências reguladoras do mundo, o FDA, que significa Food and Drug Administration nos Estados Unidos, e a agência EMA, que significa Agência Europeia de Medicamentos, e harmonizadas globalmente. O objetivo é avaliar a eficácia e a segurança nas condições do estudo clínico, de modo a facilitar a entrada de novos produtos no mercado e o acesso dos pacientes a essas inovações. No Brasil, a agência reguladora é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, denominada Anvisa. O status de um dado estudo clínico conduzido no Brasil pode ser acompanhado do início, desde a submissão do protocolo experimental com aprovação ou não, à conclusão da pesquisa, se aprovada na plataforma Brasil. Mas também existe um outro site denominado de clinicaltrials.gov, onde é possível explorar estudos em mais de 200 países do mundo, inclusive relacionados à prevenção e ao tratamento da Covid-19, doença essa causada pelo novo coronavírus, declarado como uma pandemia pela sua disseminação mundial. Os estudos clínicos são conduzidos em seres humanos e divididos em 4 fases, cada uma com características e objetivos próprios. As moléculas inovadoras podem avançar nas diferentes fases do estudo clínico ou não. Em todo o mundo e também no Brasil, as evidências apresentadas no momento do registro de um novo produto são obtidas em pelo menos um estudo fase 3, desenhado e patrocinado pela empresa detentora dos direitos sobre o medicamento. O objetivo da fase 1 é verificar a segurança e a tolerabilidade das moléculas triadas nos estudos pré-clínicos. Nessa fase, os participantes abrangem cerca de 100 voluntários, geralmente saudáveis ou, ocasionalmente, pacientes com doença rara ou avançada. O protocolo é de rótulo aberto, ou seja,
tanto o investigador como o voluntário sabem o que está sendo administrado. Esta fase tem a duração aproximada de 1 ano, mediante um investimento da faixa de 10 milhões de dólares. A taxa de êxito é de 50%. Isso é, de 20 moléculas testadas nessa fase, a chance é de apenas 10 serem avaliadas na fase 2. Já a fase 2 tem por objetivo avaliar a eficácia terapêutica e a faixa de doses a ser empregada. O número de participantes, o investimento e a duração dessa fase é maior que da fase 1. Cerca de 500 pacientes recebem o fármaco experimental ao longo de aproximadamente 2 anos. O investimento é de cerca de 20 milhões de dólares e a taxa de êxito é de 30%. Então, de 10 moléculas testadas nessa fase, a chance é de apenas 3 serem avaliadas na fase seguinte. Esta fase abrange um protocolo controlado com grupos definidos de forma randômica, ou seja, aleatória. O controle pode se dar mediante a comparação com outra substância com eficácia terapêutica já comprovada para o tratamento da doença em questão ou placebo. Nesse caso, o estudo ele pode ser duplo cego ou não. Se duplo cego, nem o investigador, nem os pacientes sabem o que está sendo administrado. Mas afinal, o que é placebo? De acordo com a Anvisa, placebo é toda formulação desprovida de efeito farmacológico administrada ao participante do ensaio clínico. A terceira fase dos estudos clínicos abrange mais pacientes que a fase anterior e demanda um maior investimento de tempo e dinheiro, possuindo uma taxa de êxito de 25% a 50%, com duração de 3 a 5 anos e investimentos de cerca de 50 a 100 milhões de dólares. A fase 3 compreende centenas a milhares de pacientes que recebem o fármaco experimental. Nesta fase, o estudo comparativo é geralmente multicêntrico, de modo que o mesmo protocolo é conduzido em mais de um centro de pesquisa. Assim, envolve mais de um investigador principal. Para o fármaco experimental ser avaliado na próxima fase, a fase 4, é importante se verificar a segurança, a eficácia e o benefício terapêutico quando comparado a uma substância conhecida e ou ao placebo. O protocolo pode ser cego ou não. Os estudos clínicos de fase 3 embasam o registro do produto e a recomendação de bula. No Brasil, a legislação que trata de ações específicas relacionadas às bulas de medicamento para pacientes e para profissionais da saúde é a RDC, que significa Resolução da Diretoria Colegiada, cujo decreto de número 47/2009 diz que as bulas devem ser objetivas, amigáveis e claras, com conteúdo adequado para cada público. As bulas devem abranger a identificação do produto, informações aos usuários, bem como técnicas e diretrizes legais. Dentre as informações técnicas, é preciso descrever as indicações e contraindicações, as interações medicamentosas, as reações adversas, a dose e a duração do tratamento, as vias e outras instruções de administração. Quando for o caso, devem detalhar a posologia para doenças específicas e situações especiais, como insuficiência renal ou hepática, e a conduta por ocasião de superdosagem e reações adversas graves. Por fim, a última fase do estudo clínico abrange a vigilância pós-comercialização. Considerando a taxa de êxito associada às fases anteriores, de 20 fármacos experimentais provenientes do estudo não clínico, apenas 1 a 2 moléculas são aprovadas pelas agências regulatórias e avaliadas na fase 4. A pesquisa, de rótulo aberto, passa a abranger, então, milhares de pacientes tratados com o fármaco já aprovado pelas agências regulatórias. Nessa fase, tem-se o objetivo de ampliar o conhecimento a respeito da substância, definindo melhor o perfil de eventos adversos e interações medicamentosas, bem como avaliando a adesão dos pacientes à farmacoterapia. Não é possível estimar o investimento, a duração e a taxa de êxito desta fase, pois é bem variável. Os dados coletados podem contribuir para o aprimoramento da farmacoterapia ou para a retirada do medicamento do mercado. A farmacovigilância é a ciência que tem por finalidade a identificação, a avaliação, a compreensão e a prevenção dos efeitos adversos ou qualquer problema relacionado a medicamentos, sendo importante para a segurança do paciente. Alguns efeitos adversos sérios podem só ser descobertos após vários anos de utilização do medicamento por um público maior.
Alguns medicamentos já foram retirados do mercado por conta de reações adversas. Como exemplo, podemos citar o caso da talidomida e o rofecoxib. Inicialmente, a talidomida foi amplamente prescrita e utilizada, principalmente para combater o enjoo matinal em mulheres grávidas. Entretanto, determinou muitos casos de malformação de membros, representando um marco para a farmacovigilância. Após muitos estudos, atualmente a talidomida é utilizada para o tratamento de eritema nodoso rancênico, sob o acompanhamento médico, no entanto, com advertências para a não utilização em mulheres grávidas. Já o rofecoxib, princípio ativo do medicamento Vioxx, desenvolvido pela Merck, foi um dos anti-inflamatórios mais vendidos no mundo. Também teve sua comercialização suspensa no mercado mundial, mediante evidências da ocorrência de eventos cardiovasculares graves se usado continuamente. Mas tão importante quanto discutir a farmacovigilância nesse contexto é discutir a questão da propriedade intelectual e a proteção por patente que tem relação direta com o valor de mercado do produto. Essa proteção influencia muito a decisão de uma indústria em investir tanto tempo e dinheiro para o desenvolvimento de um novo medicamento. Durante a vigência da patente, visando a recuperação do investimento, apenas a indústria que desenvolveu o medicamento pode produzi-lo e comercializá-lo. Quando a vigência da patente termina, outras indústrias podem passar a produzir e comercializar medicamentos com a molécula inovadora. Daí surgem os medicamentos genéricos e similares. A vigência da patente nos Estados Unidos é de 20 anos. No Brasil, os produtos farmacêuticos foram excluídos da proteção patenteária até 1996. Durante a década de 1980, esse fato motivou um longo período de conflito comercial com os Estados Unidos, permitindo que este país impusesse sanções comerciais severas. O novo Código de Patentes no Brasil está em vigor desde abril de 1997. Em 2007, o medicamento contendo fármaco efavirenz, um antirretroviral indicado para pacientes HIV positivos, foi compulsoriamente licenciado no Brasil. O decreto permitiu a produção do medicamento pela Fundação Oswaldo Cruz, antes do término regular da vigência da patente, o que representou uma grande redução de custos na saúde pública. Tratou-se do primeiro recurso legal desta natureza realizado no Brasil. Quer saber mais sobre medicamentos genéricos e similares? Então não perca o próximo episódio dessa série, toda quarta-feira. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!